Durante os dias 25 a 27 de março, o campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del Rei recebeu o segundo ciclo de debates do GPALE, o grupo de pesquisa em alfabetização e letramento que existe desde 2008. Esse evento é um evento comemorativo também do grupo de pesquisa. O foco principal do evento é a discussão da literatura na escola, sobre quais condições a literatura está sendo tratada na escola, ensinada na escola. Esse é o principal foco do evento. A gente não tem no Brasil eventos com essa temática, a gente tem essa temática de forma dispersa no país, em alguns eventos aparece como uma sessão, aparece como uma mesa, mas nesse evento não. Esse evento tem a literatura como eixo central, foco central. E aqui encontram-se professores da rede pública de São João del Rei, da educação básica. A gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que conseguiu encaminhar 103 professores para participar do evento. Então isso é muito interessante, é muito relevante para a gente na universidade. Nós temos pesquisadores do país inteiro apresentando trabalhos, comunicações de pesquisa, de 12 estados estão presentes aqui, mais ou menos 48 instituições de ensino superior estão presentes aqui e, enfim, uma parceria bastante interessante com os nossos convidados especiais que vão estar nas mesas também. Eu também vou estar numa mesa hoje, então estamos bastante felizes com o evento. O evento teve duração de 3 dias, que foram programados com palestras, mesas redondas e minicursos ministrados por diversos pesquisadores da área. Bom, ontem, na verdade, foi a abertura do evento, com uma conferência de abertura muito interessante, em que a nossa convidada, a professora Maria Amélia Dalvi, falou sobre a questão da relação entre literatura e resistência, fez toda uma exploração política do tema, um debate muito interessante, analisando a conjuntura atual em que a gente se encontra no Brasil e no mundo, e a partir daí poder discutir as contribuições que a literatura pode dar nesse tipo de reflexão. E a gente espera que o evento continue no ritmo que está bastante interessante, muita gente participando de vários minicursos que estão sendo oferecidos, as sessões de comunicação também estão bastante cheias, são pesquisas com pontos de vista os mais diversos, o que é esperado, porque a universidade é o lugar do debate público, plural e diverso, então a gente espera que o evento continue estando bem sucedido como está sendo até agora. A Socorro me convidou para uma mesa com ela, o tema da mesa passa pela formação docente, que é um aspecto importante, formação desse professor que vai dar aulas de literatura, e eu vou abordar algumas contradições do ensino de literatura na escola, algumas questões que estão ali sempre incomodando um pouco e que são difíceis de administrar. Então nós vamos fazer uma relação, o que a literatura tem a ver com a infância e o que a infância tem a ver com a literatura. Então a gente vai discutir um pouco essa relação entre infância e literatura, como que a literatura habita a infância e a infância também habita a literatura. A literatura faz parte do currículo escolar obrigatório em todas as escolas do Brasil. Acredita na importância da literatura com um poder de transformarmos como seres humanos, Agora, a literatura por si só ela não transforma, ela não é redentora de coisa nenhuma, assim como a educação também não é redentora. Então, o que a gente quer é discutir o lugar da literatura como arte, na escola, mas a partir das mediações que a escola faz ou deixa de fazer em torno da literatura. Então, não se trata necessariamente de apontar falhas na escola, mas de compreender sob quais condições o texto literário circula na escola, de que forma ele circula. Ele circula como livro, ele circula como texto do livro didático, ele circula como texto xerocado, ou ele não circula, ou as bibliotecas estão abertas, estão fechadas, existem, não existem. Então a gente está fazendo toda essa problematização do contexto no qual a questão da literatura e da leitura no Brasil se coloca, porque a gente vem recebendo resultados de pesquisa, nessas décadas todas bastante alarmantes em relação à leitura, e a gente sabe que esses números estatísticos precisam ser compreendidos e problematizados, inclusive. Então, o grande ponto é, o brasileiro não lê e quando lê só a Bíblia, é o texto mais lido, é fato. As estatísticas mostram, mas a gente tem que compreender por quê, o que o brasileiro está lendo. O nosso pressuposto é de que ele lê. Ele pode não ler o número de livros que a gente gostaria, nem os livros que a gente gostaria, mas ele lê. Então a gente está problematizando esta leitura e como foco principal o texto literário, porque a gente acredita que é uma linguagem fundamental para a formação do ser humano e, como diz o Antônio Cândido, é um direito incompressível.
Há uma cobrança de que a escola apresente a literatura para as crianças, para os adolescentes, mas tem que ser um determinado tipo de literatura, né? É como se a escola não fosse o lugar da mediação, da polêmica, da discussão mais acalorada sobre alguma coisa e tivesse que filtrar e levar só uma literatura muito... uma literatura que não cause assim, nenhum tipo de distúrbio, e isso não é uma coisa da literatura, né? Uma das coisas que a literatura pode fazer é justamente deslocar a gente, é justamente dar um ponto de vista que nos espante um pouco. E se não for assim, fica muito difícil que um texto... Pode ser um texto literário que não faça isso, mas muitos textos literários fazem isso, né? Inclusive clássicos importantes que a gente conhece, que às vezes enfrentam uma resistência que é externa à escola, uma resistência que não devia existir se a gente confiasse, né, nessa capacidade de mediação que a escola tem. Os livros de literatura ainda sofrem preconceitos por parte dos alunos, pais, professores e governos. Aos clássicos, assim, eu acho que a resistência é maior a alguns temas, né, que podem estar em clássicos ou não, e talvez uma resistência maior ao que não é clássico, ao que é contemporâneo, por exemplo, que ainda está nesse processo de legitimação e tal. E aí a gente acaba tendo que evitar coisas que, engraçado que em outras épocas foram discutidas sem grandes dificuldades e hoje sofrem algum tipo de resistência ou até mesmo punição assim, para o professor que aborda isso, temas como sexualidade, temas como as questões de orientação sexual mesmo, ou temas que têm mais a ver com política, naquelas assim, lados políticos, né, alguma coisa assim, ou todas as questões ligadas à etnia e tal, que são evitadas de alguma maneira quando há algum tipo de censura a algum livro que é adotado pela escola, por exemplo. Considerada uma arte, a literatura dá vida aos sonhos e solta a criatividade das crianças. Todos nós somos, nos constituímos com a linguagem e na linguagem. E a literatura é a primeira modalidade que a criança, da acolhida da palavra, né? A palavra acolhe a criança, a mãe quando coloca no colo, ela fala, ela canta, né? Então a criança ela já é embalada, desde que ela chega, né? Ela já é embalada com a literatura, né? Com as cantigas de niná, com os jogos, com as brincadeiras corporais. Então a literatura, ela faz parte, as palavras não são só para informar, para falar das coisas que estão aqui. As palavras são também colocadas nesse lugar da ficção, da imaginação, do nonsense e da arte, né? Principalmente da arte. A palavra que traz esse outro lugar, que é o lugar da ficção, que é o lugar do imaginário. Isso é desde que chegamos, né? E isso deve se permanecer ao longo da vida, né? Porque, como diz o Fernando Pessoa, a arte é a maior prova de que a vida não basta. Então a vida precisa da arte. A arte é fundamental